Bom dia, mais uma aula, hoje a aula de matemática, então vocês irão pegar Buriti mais matemática, quarto ano, e nós estudaremos as páginas 212 e 213. Falaremos o mesmo assunto da aula anterior, continuaremos o estudo da aula anterior, mas agora falaremos um pouquinho sobre retas perpendiculares. Então, veremos agora, a professora vai passar aqui um videozinho, revendo o assunto que vocês já viram e avançando um pouquinho mais, aos pouquinhos, né? Então, vamos lá. Nas aulinhas passadas nós vimos retas, né? Semirreta, segmento de reta, e hoje nós vamos ver alguns tipos de retas. Nós vamos começar com as retas paralelas. As retas paralelas são aquelas que não têm nenhum ponto em comum. Exemplo, as retas R e S. Vejam que elas não têm nenhum ponto em comum, né? Elas não se cruzam. O símbolo para mostrar que as duas retas são paralelas são estes dois tracinhos aqui. A reta R é paralela à reta S. Uma observação. Retas que têm todos os pontos em comum são chamadas coincidentes e também são paralelas. É como se a reta R estivesse exatamente em cima da reta S. Elas seriam coincidentes e também retas paralelas. Retas concorrentes. As retas concorrentes são aquelas que têm um ponto e somente um ponto em comum. Tá? Exemplo, aqui a gente tem a reta R e a reta S. Vejam que as duas têm somente um ponto em comum. Então, essas retas são concorrentes. O símbolo para concorrentes é o X. A reta R é concorrente à reta S. E por fim nós vamos ver as retas perpendiculares, que são retas concorrentes. Veja que as retas perpendiculares são concorrentes, porque ela tem um ponto em comum. Mas todos os ângulos formados por elas são de 90 graus. Então, eu tenho duas retas aqui que são perpendiculares e concorrentes, né? E todos os ângulos formados por elas, são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, as retas perpendiculares formam ângulos retos, que são ângulos de 90 graus. Agora vamos fazer um exercício que eu vou resolver junto com vocês. Sejam as retas U, V e Z abaixo, essas três retas aqui. Classifique se são paralelas ou concorrentes. Eu vou comparar de duas em duas, tá? E vou dizer se as duas são paralelas ou se são concorrentes. Então, primeiro vou analisar as retas U e V, depois a U e Z e depois a V e Z. Então, vamos começar com a U e V, que são essas duas retas aqui. Essas retas aqui são paralelas, né? Elas não têm nenhum ponto em comum. Então, as retas U e V são paralelas. As retas U e Z, U e essa reta aqui Z, são concorrentes. Só tem um ponto em comum, né? Esse ponto aqui. E as retas V e Z, que são essa reta aqui e essa reta aqui, são concorrentes também, porque elas só têm um ponto em comum. Resposta. U e V são paralelas. As retas U e Z são concorrentes e as retas V e Z também são. Então, explicadinho, bem explicadinho o conteúdo, né? Agora vamos aos exercícios. Então, página 212, número 1. Observe o mapa e em seguida faça o que se pede. A linha traçada representa o caminho de Tiago, que Tiago faz em sua casa ao mercado. Então, aqui é a casa do Tiago. Ele sai, ele vai caminhando, passa pela Avenida dos Carvalhos, segue reto até o final. Então, aqui é o mercado onde ele vai. A.
Quando chegou à esquina da Avenida dos Carvalhos com a Rua das Margaridas, Tiago deu um giro à esquerda, né? Esse giro foi uma volta, ou meia volta, ou um quarto. Então, no caso, ele foi lá. Vamos voltar. Aqui no caso, ele veio aqui a Rua das Margaridas, ó. Ele veio andando, aí ele girou o corpo para ele entrar aqui nessa rua aqui, Avenida dos Carvalhos. Então, o que ele fez? Ele deu uma volta, uma voltinha, ou foi meia volta? Só virou o corpo assim, meia volta. Ou foi um quarto, apenas uma partezinha só, né? Uma partezinha. Vamos voltar lá. Então, vocês vão colocar aqui para a professora. Meia volta, meia volta, tudo isso aqui, ó. Um quarto, pouquinho, e um giro total. Ele girou total e voltou pro mesmo lugar. Então, vocês vão ter que se pensar como o Tiago fez. B. A Avenida de Carvalho e a Rua das Margaridas lembram retas paralelas ou concorrentes. Por quê? Então, vamos lá. A Avenida Carvalho e a Rua das Margaridas. Aqui, ó. Carvalho e Margaridas. Elas são o quê? Concorrentes ou paralelas? Então, vocês irão colocar por que que elas são aquilo que vocês colocaram aí. Tem que explicar o porquê. Não é sim ou não, só a palavrinha. Tem que explicar o porquê. C. No mapa acima, aponte com o dedo pares de ruas perpendiculares. Depois, registrem um desses pares. Então, vamos ver aqui, ó. Está caminhando pela rua, né? Nesse esquema, é preciso dar um giro de um quarto. Olha lá, a questão aqui de ajuda aqui na letrinha A, ó. Um quarto, a mesma função. Vamos pensar aqui na letrinha A, já a explicação da letrinha A. De volta para sair em uma rua e entrar em outra. Nesse caso, dizemos que as ruas são perpendiculares. Né? Então, aqui é o esqueminha. 2. Descreva a localização da rua de sua escola usando frases como: minha escola fica na rua paralela à Rua das Figueiras. A rua da minha escola é perpendicular à Rua das Rosas. Então, aqui no caso, vocês irão colocar para a professora o nome da rua, né? Certinho. E ela é uma reta. Vamos ver. Ela é paralela. No caso, ela é paralela à rua lateral. Então, tem que pensar aí de onde vocês vão registrar. Porque existem várias ruas aí no caso, né? Existem várias ruas. Então, vocês vão colocar o nome das duas ruas e o que elas são. Essa aqui é uma respostinha assim, pessoal, né? Observe as retas ao lado. Quais são os números das retas paralelas? Então, aqui vai fazer igualzinho, parecido com aquela situação do vídeo. Então, as paralelas, né? Então, vai colocar os numerais aqui para a professora. B. Cite um par de retas concorrentes. Então, aqui, que se cruzam, né? Então, e um ponto apenas, não é ângulo, não precisa ser ângulo reto de 90 graus. Só que se cruzam, passam em cima da outra, ligado por um ponto. Observe em cada caso as retas concorrentes e os ângulos destacados. Então, aqui figura 1, que vocês terão que analisar. E a figura 2, ó, observe que aqui é o ângulo reto, né? De 90 graus.
igual do vídeo lá que o professor mostrou para vocês. E aqui não tem o ângulo exato é perfeito. No caso aqui, seria, vamos ver assim, 25 graus. E aqui no caso seria 120 graus. Tem que ver. Tem que analisar certinho. Agora, pegue uma folha de papel sulfite. Agora vai ser uma atividade direcionada no caderno. E compare a abertura do ângulo do canto da folha em ângulo reto. Então, aqui no caso, a professora não tem nenhuma folha aqui. Não tem nenhuma folha. Vamos ver aqui no livro de vocês. Então, aqui eu tenho aqui, ó, o ângulo reto, no cantinho do livro. Isso é o ângulo reto. Com um dos ângulos destacados. Depois, complete o quadro. Então, aqui, cor do ângulo. Então, ângulo reto, agudo ou obtuso. Então, agora, para a professora, para vocês entenderem um pouquinho esse assunto, que agora esse assunto é novo, né? No livro aqui, não está explicando esse conteúdo, então a professora vai passar mais um videozinho, mais 2 videozinhos explicando a questão dos ângulos, que é importante, né? O ângulo reto, o agudo e o obtuso. O que seria? E aqui seria sobre retos, depois a gente já viu sobre esse assunto, ok? Então, para responder essa questão, nós vamos assistir vídeos explicativos. Ei, oi, como você está? Eu ia começar a minha rotina de exercícios para me manter em forma. O que eu mais gosto é o yoga. Como eu treinei bastante, eu posso me dobrar em qualquer ângulo sem nenhum problema. Você sabe o que é um ângulo? Não, eu vou te explicar. O ângulo é o espaço entre duas retas que partem do mesmo ponto. Por exemplo, agora o meu corpo está traçando um ângulo. As retas que formam o ângulo se chamam lados, e o ponto em comum entre elas se chama vértice. No meu corpo, o meu quadril seria o vértice, e a parte superior e a parte inferior do meu corpo seriam os lados. Medimos os ângulos em graus. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Dependendo da abertura que tiverem, os ângulos são divididos em ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. Ângulos retos, os que medem 90 graus. Ângulos obtusos, os que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ângulos rasos são aqueles que medem 180 graus. Esta é a minha posição preferida. É super fácil. O ângulo côncavo é o que mede mais de 180 e menos de 360 graus. Você viu como eu sou bom nesta posição? Olha, eu posso alongar ainda mais. Ui! Acho que eu exagerei. Bom, isto é um ângulo completo. Os ângulos completos são os que medem 360 graus. Acho que eu não vou fazer esta posição nunca mais. Tá doendo. Você viu quantos ângulos podemos fazer?
Acho que hoje não era o meu dia, mas vamos revisar o que nós aprendemos. Os ângulos são formados por duas retas que chamamos lados. O ponto em comum entre elas se chama vértice. Para classificar os ângulos, medimos a sua abertura. Esta se mede em graus. Dependendo desta medida, os ângulos podem ser agudos, medem menos de 90 graus. Retos, medem 90 graus. Obtusos, medem entre 90 e 180 graus. Rasos, medem 180 graus. Côncavos, medem mais de 180 graus. E completos, medem 360 graus. E isso é tudo sobre os ângulos. Espero que vocês tenham aprendido, amigos. Eu acho que vou chamar uma ambulância. Então esse aí seria o primeiro vídeo falando dos tipos de ângulos. No caso da professora, ali está pedindo ângulo agudo, obtuso e reto. Apenas 3, tá? Então vocês irão pausar, dar uma pausada assim no vídeo para assistir certinho e ver qual é cada um. Agora, questão de medição de ângulo, vocês terem a noção como é medido. Nossa, mas como que eu sei que cada tipo de ângulo, né? Então existem instrumento que auxilia nessa medição. No caso, vocês não estão pedindo isso, mas é bom para vocês estarem... Nossa, mas como que eles sabem isso? Quanto tem o ângulo? Como que mede? Então, o instrumento utilizado é o transferidor, né? Mas aqui só vou mostrar para vocês terem uma noção, mas isso não vai ser específico, só para saber como aqui é feito, né? A medição do ângulo. Olá, eu sou o professor Fred, sou professor de matemática e hoje nós aprenderemos como realizar a medição de ângulos. Para fazer isso, nós utilizaremos esse instrumento aqui chamado transferidor de grau. O transferidor de grau, ele possui um centro, certo? Ele possui essa linha aqui, que é chamada de linha de fé do instrumento, ou seja, é essa linha que vai ficar alinhada com o segmento de reta do ângulo e vai dizer se a minha medida está mais precisa ou não. Por isso que se chama linha de fé. Então, nós temos o centro, linha de fé. Nós temos uma escala, que é uma escala interna, e temos uma escala externa. E aí, como que eu vou saber qual escala eu devo utilizar? Depende da posição que estiver o teu ângulo. Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Tudo bem? Então, primeira coisa, você tem aqui um ângulo formado por duas semirretas de mesma origem. Essa origem também é chamada de vértice. Então, esse vértice ele vai ser posicionado no centro do meu transferidor de grau, certo? Então, o que você vai fazer? Ó, alinha o centro ao vértice e essa semirreta aqui, elas tem que estar alinhada com o zero e com os 180 graus. E como que vai realizar essa medição? Você vai imaginar que essa outra semirreta ali, ela sofreu uma rotação. Então é o seguinte, ó, sempre ela vai começar a fazer a rotação a partir do zero. E esse zero está na escala interna aqui. Então você começa, ó, ele começou a fazer a rotação, certo? E veio até os 60 graus. Então a medida desse ângulo aqui é 60 graus. Tudo bem, pessoal? Então confirma lá a medida, ó, alinha o centro com o vértice, zero, e imagina essa semirreta fazendo uma rotação. Então tá aqui, 60 graus. O mesmo nós vamos fazer com esse ângulo aqui de baixo. Então eu vou posicionar o centro do meu transferidor de grau, certo? Vou alinhar aqui o zero com a minha semirreta aqui embaixo, 0 a 180, mas sempre, gente, eu vou imaginar que essa semirreta aqui, ela fez um giro a partir do zero. Então vamos posicionar bem aqui, ó. Tá bom? Então vamos imaginar fazendo o giro, 10, 20, 30, 80, 90, 100, 110, 133. Então, aproximadamente 133 graus. Certo, pessoal? Toma cuidado para você não dizer que é 53 graus, tá? Observa que ela começou a fazer o giro a partir do zero. Então, observe aqui, ó, recordando que esse ângulo é chamado de ângulo agudo.
porque ele é um ângulo maior que zero e menor que 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, de 133 graus é um ângulo obtuso. Ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus, ok? Então vamos fazer a medição desses outros ângulos aqui, ó. Observe aqui, para realizar essa medição, eu tenho o seguinte, ó, vou alinhar o centro do transferidor de grau, certo? Também vou alinhar a linha de fé com o zero, né, da escala, ou desculpa, a semi-reta com o zero. E aí, gente, aqui nós temos uma situação diferente, ó. Observe que meu giro vai começar pela escala de fora, porque eu vou imaginar essa semi-reta aqui fazendo um giro, certo? E eu nunca vou começar do 180, eu vou começar sempre do zero, ó. Então vou usar a escala de fora. Então 0, 10, 20, 30, 40, 50, opa! Então ele parou bem aqui, ó. Ele parou no 110 graus, então eu vou fazer aqui, ó, 110 graus. Então quer dizer que aqui eu tenho um ângulo obtuso, Beleza, gente? Então, muito cuidado, sempre alinha o centro do transferidor de grau, tá? Essa linha aqui com o vértice, e sempre você vai começar o giro do zero da parte externa, tá? Ou do zero da parte interna. Então vai depender se teu ângulo ele está voltado para a direita ou se ele está voltado para a esquerda. Beleza? Então você sempre vai treinar esse tipo de situação aí na sua casa, tá? Alinha o vértice, olha só aqui, ó. O vértice alinhado com o centro do transferidor de grau. Vou alinhar o zero aqui, certo? Então eu vou imaginar que essa semi-reta daqui, ela fez um giro, né? Se ela fez um giro, eu vou começar esse giro a partir do zero. Então aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 graus. Toma cuidado para não marcar 100 graus, tá, gente? Então, ó, aqui eu tenho 80 graus. Se é 80 graus, eu tenho um ângulo agudo, certo? Então, espero que você tenha entendido, tá, esse assunto. E dá um like aí no vídeo, porque eu tenho certeza que você entendeu um pouquinho daquilo que foi trabalhado nesse conteúdo aqui. Vamos voltar aqui o exercício que vocês têm que analisar. Então, aqui vocês vão aqui, ó, da cor, a cor verde. Qual é o ângulo que eu analisei aqui? Então, vamos voltar lá no desenho, a figura número 1. Então, aqui, o verde, olha lá. Então, nesse caso, o ângulo verde aqui seria de ângulo agudo, tá? O ângulo agudo. A mesma situação que acontece aqui no ângulo de cor amarela. Então, ele é agudo também. E no caso desse daqui, ó, do azul e do roxinho, de lilás, seria o ângulo obtuso, que ele é um pouquinho maior, né? Um pouquinho não, bastante, bem maior. Nesse caso da figura 2 aqui, ele seria do mesmo tamanho. Não tem diferença o ângulo, a abertura aqui dos lados, né? Então, de todos os lados, de todas as cores, no caso, ele vai ser de ângulo reto. Como a professora explicou, e os vídeos também que a professora apresentou para vocês, falam nesse mesmo assunto, né? Nessa mesma resposta, no caso. Então, aqui, a professora só está ajudando porque esse conteúdo aqui é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho mais complicadinho. Se as duas retas concorrentes formam 4 ângulos retos. Então, no caso daquela figura lá, ó, vamos voltar. Opa! Na figura número 2, são ângulos retos. Elas são chamadas de retas perpendiculares. Quais das retas acima são perpendiculares e retas da figura 1 ou retas da figura 2? Então, vocês irão pensar aí para a professora para responder essa questão, que é um pouquinho mais complicadinho, tá certo? Então, a aula de hoje foi um pouquinho mais extensa, mas por conta do conteúdo pedido, tá certo? Até a próxima aula. Bom descanso para vocês. Tchauzinho!